Olha lá, que privilégio aqui. 3 pessoas incríveis. Mais um episódio, gravação do Oxigênio Ilhabela. Mas de um formato diferente, porque se a gente está num processo de laboratório de experimentar, a gente percebeu que mais do que receber uma pessoa, é bom a gente colocar um contraste na mesa. E se a gente está falando de Ilhabela, na hora de prioridade, qual mercado que a gente vai pegar contraste? Hospedagem, gastronomia, construção civil. Eu falo, não. Não é só pela minha influência, mas dizem que um dia talvez Ilhabela foi a capital da vela. Não sei se hoje ela é do véu ou da vela, mas durante muito tempo a força da Ilhabela estava associada, inclusive com o logo da cidade, com uma vela. E aí eu falei, nossa, isso está fácil, porque eu convivo com pessoas que vivem a vela, inclusive eu me nutro de pessoas, essas 3 que estão aqui em volta, que se permitem empreender a vela. Porque uma coisa é você vir em final de semana e relaxar e descansar velejando, outra coisa é você achar a forma de se nutrir, de empreender, de prosperar e de entregar produtos e serviços na vela. E aí a gente pegou 3 pessoas diferentes, que representam 3 recortes super legais, que eu admiro, e que estão nesse desafio do que é empreender o dia a dia na Ilhabela. E aí eu queria começar a gravação, que vocês, mais do que se apresentassem, por que vocês acham que vocês estão aqui? Bom, eu sou Marina Bidóia, sou velejadora, arquiteta de formação. Acho que a arquitetura me permite sonhar projetos. E eu vejo a vela como um grande projeto, né? Toda viagem, toda travessia, você faz um projeto de provisionamento, de rotas possíveis e executa. E fiz algumas travessias ao longo da minha longa vida de 26 anos, mas que já acumula 10 mil milhas navegadas, algumas até em solitário. E depois de passar bastante tempo no mar, eu pensei que é um espaço que tem pouca gente ainda. E aí, como que eu abriria essas portas e tornaria mais acessível um espaço que é limitado, que eu não tive um acesso tão simples porque tem pessoas muito generosas na vela, mas não que minha família fosse proprietária de um barco ou sócia de um clube. Então, assim como eu tive portas abertas, eu queria abrir essas portas. Daí que veio esse nome empreendedorismo, é um pouco novo para mim, né? Me colocar nesse lugar de empreendedora. Eu sempre me vi como alguém que realiza projetos. E o Ela na Vela, que é o meu projeto empreendedor em Ilhabela, é justamente esse espaço que ele é meio amorfo ainda. Estou formando se é uma escola de vela, se ele é um desenhador de experiências a bordo. Mas, como você bem falou, o legal é experimentar, né? Essa coisa laboratorial. E é isso, já tem 2 anos que o projeto acontece. E a ideia de estar sediada em Ilhabela é para tentar voltar essa estética, essa ótica para a vela, né? A capital da vela, voltar a fazer jus a esse título. Mais uma vez, obrigado, parabéns pela iniciativa do projeto, do Oxigênio Ilhabela. Eu acho que é isso mesmo, a gente precisa oxigenar cada vez mais. Eu acho que as possibilidades são infinitas, a gente tem muita gente com cabeça boa, o que a gente precisa é conectar essas pessoas que desejam e almejam os mesmos objetivos. Então, acho que isso é o mais importante. Acho que é por isso que eu estou aqui, né, quando você fez o convite. Então, obrigado. Então, assim, para quem já acompanha o Sailingcast, que é um projeto que começou aqui na Ilhabela, né, é um projeto focado no segmento náutico. Minha formação é administração de empresas e marketing. Trabalhei muitos anos no mundo corporativo, como executivo. Hoje eu tenho outros empreendimentos e me dou assim, a chance de fazer uma coisa que eu gosto. Divulgar o mundo náutico através da vela, que é uma coisa que eu gosto, né? Eu me considero velejador, mas tem mais velejadores aqui que são muito mais do que eu. Mas eu digo que todo mundo que sabe caçar uma vela e mexer no leme, subir num barco, também é um velejador. Então, convido aí a todos que estão assistindo para vir conhecer esse mundo da vela, mundo náutico de modo geral. Eu acho que a gente acaba fazendo uma distinção, mas eu gosto muito de agregar em vez da gente separar as coisas. Então, assim, todo mundo é bem-vindo, né? O que a gente precisa saber são das regras que o mar, né, nos exige por questões de segurança, mas o mar ele é maravilhoso como diversão, como forma de terapia, de conexão com as pessoas, então com a natureza, né? Então eu acho que a gente tem que agregar, independente do tipo de embarcação que você tenha. Pode ser uma embarcação a motor, pode ser um jet ski, pode ser uma canoa, pode ser uma prancha, mas esteja na água, esteja no mar, de preferência com os protocolos de segurança para se divertir.
Acho que é isso aí para fazer essa introdução. Obrigado, Aziz. Delícia. Não sou muito bom de falar, Mas a gente tem que tirar esses caiçara do cantinho, né, para falar lá. queria agradecer. Meu nome é Antanaue e eu vivo da vela de barco, não só de vela, mas de barcos, trabalho desde 11 anos de idade. Então, fiquei a maior parte da minha vida, acho que dentro de um barco. Mais num barco do que na terra. Não na água, mas no seco e na água. E sempre trabalhei com isso, nunca trabalhei com outra coisa. Nunca tirei carteira de trabalho. Sempre fui empreendedor de barcos. A gente trabalha com reforma, administração, montagem, desmontagem. Já fiz travessias também. E é isso, queria que assim, hoje o pessoal soubesse que trabalhar com barco é um negócio que acaba é rentável e tem pouca mão de obra. A gente mesmo lá na minha empresa lá, que é uma empresa micro, né, mas se precisa de pessoas para trabalhar, e hoje não existe. Eu sou um dos mais novos, e hoje eu estou com 40, que estão vindo aí de manutenção dessas obras de barco e não tem, só tem pessoas velhas hoje. Então é um negócio que é legal, assim, é uma área boa, consegue viver bem, assim, só anda com gente legal, só vai em lugar legal, viaja, na maioria das vezes tudo pago ou recebendo, e não tem mão de obra. Hoje... E aí a dúvida é, você vai ficar esperando alguém te contratar ou você vai começar uma iniciativa, né? Porque esse é o movimento. E aí a gente olha 3 recortes diferentes aqui, que é um recorte do Antanaue que tem a ver com serviço, Marina falou que tem a ver com projeto, e o Ale trouxe um lugar que é super importante, que é a promoção, que é trazer visibilidade, aprofundar o conhecimento. Então você tem uma trinca que ela precisa acontecer, mas acho que uma coisa que é legal, eu queria começar perguntando pro Ale, que é uma coisa do nicho, né? Toda vez que a gente começa um negócio, a gente fica, mas espera lá, só vela, mas você vai se perder. Tem um monte de outros mercados. E aí, inclusive, a gente velejou uma vez com uma pessoa que começou uma plataforma que era uma Wikipedia de esportes. Eu falei, mas você vai começar com todos os esportes, mano? Tipo, cara, como que você vai construir comunidade? E eu queria que você falasse ali como foi essa escolha de, óbvio, representar o nicho que você representa, que é a sua vida também, né? Você é humilde pra caramba, mas você é um baita de um velejador atrevida. Se você não conhece o Atrevida, pesquisa, veleiro Atrevida. Pô, isso aqui isso vale patente de milhas a mais até, mas então assim, você conseguiu integrar o seu prazer pela vela, mas com um negócio de nicho que pouca gente se aventurou. Como foi isso, determinar um nicho pequeno? Acho que é uma das questões que a gente mais tem que pensar quando a gente decide empreender. Qual é o nicho, qual é o público, com quem que eu vou me comunicar, como que eu vou me comunicar. Então, eu diria que acho que é a primeira questão que todo empreendedor, quando inicia algum projeto, ele tem que ter isso muito bem claro, né? Para mim não foi muito difícil, porque eu já vivia esse segmento, né? Eu já vivo esse segmento há muitos anos, e eu respiro isso, assim como o Antanaue, mas de uma outra forma, como a Marina também. Então, assim, eu acho que o velejador, né, de modo geral, ele leva a vela como um estilo de vida. Começa por aí, né? Então, a hora que ele está falando que é um lifestyle, ele respira isso 24 horas, né? Então, quando eu não estou me dedicando ao podcast, que é o Sailingcast, eu estou velejando, eu estou no mar, ou então eu estou falando com alguém sobre isso, ou a gente está pensando em algum projeto novo sobre isso, né? E por que eu digo que para mim não foi difícil? Por eu respirar isso 24 horas, assim como todos que estão aqui na mesa, né, os convidados, às vezes você parece que recebe a informação de algum lugar, que vem um download e você começa a falar, pô, se eu fizer um negócio desse aqui. O canal intuitivo é muito maior. Porque você está respirando aquilo, você sabe as coisas que precisam, você sabe as deficiências, como o Antanaue acabou de dizer aqui, né? Quanta mão de obra que falta, tem espaço. Então, assim, ele respira isso 24 horas, né? Então, acho que esse é um ótimo exemplo para quem está respirando o negócio e sabe aonde que você pode empreender, né? Eu ia dizer apostar, mas acho que não é a palavra certa apostar, né? Porque apostar você tem só 50% de chance, ou mais ainda, ou menos, né?
Então, acho que, de uma maneira pensada, respondendo a sua pergunta, eu acho que é isso. Quando você respira o oxigênio daquele teu segmento, Que legal. você consegue identificar as oportunidades. Maravilhoso. Tem uma outra coisa também que acontece muito na Ilhabela com quem vem de fora, olhando para o nosso recorte, né? Que a pessoa ela tem que saber diferenciar o que é onde eu vou empreender, onde eu vou investir. Porque investir é uma aposta, mas empreender é travessia. Por isso talvez velejador vai se dar melhor empreendendo do que às vezes investindo. Porque a gente gosta de travessia. O prazer é desvendar o caminho, é errar. Imagina quanto você... Se eu não errar, eu não vou ter caldo para poder amadurecer como negócio. E entra um movimento que eu acho que é legal, que tem a ver com a juventude, né? Que é um desafio, assim... A Marina ela já é o meio do caminho. Ela se formou na Ilhabela, fez faculdade na Ilhabela, e o padrão da Ilhabela, você sabe bem, você quer se dar bem? O padrão. Eu sei que você não é o padrão. Vai embora, vai para São Paulo. É lá que você vai prosperar. Cara, sai daqui. Aqui é bom. Aqui não tem faculdade, aqui não tem estrutura para jovem, aqui não tem nem... Eu falava isso quando eu tinha 17 anos. Eu falava pro meu pai, vou embora daqui. É o mesmo inconsciente da favela. A favela tem o mesmo inconsciente, muitas vezes, da juventude da Ilhabela. Sendo que aqui é um lugar que a probabilidade de prosperar aqui, às vezes, é maior do que São Paulo. A gente vai falar disso depois. Sim. Mas você vai e você volta. Aí você vai e você volta. Você vai e você volta. Na ponte aérea, São Paulo e Ilhabela. Como que é o desafio? Ponte Mas eu ia falar, como é o desafio de... Sim, eu tenho uma formação técnica e eu sigo a arquitetura e eu no final de semana ou durante a semana eu vou tocando. Como que você quer tocar 2 projetos paralelos que tenham pontos óbvios de sinergia um com o outro? Eu acho que é a balança, sabe? Eu acho que eu não conseguiria estar só na vela, porque é uma coisa que eu amo, é uma coisa que eu gosto de fazer. E tudo que a gente gosta muito, a gente fica meio cego, né? Então, voltar para a arquitetura me dá um pé no chão, me dá até recursos financeiros mais embasados para que eu possa investir, apostar um pouco mais na vela. Então, eu tenho tentado manter esse equilíbrio, porque com certeza uma coisa complementa a outra. No meu escritório, essa semana a gente estava fazendo um projeto, a gente teve que analisar os ventos para ver onde que ia botar o telhado e tal. Uma coisa está ligada com a outra. Como a Ale bem falou, o velejador ele é um estilo de vida. A gente não tem como não desligar o modo velejador. A gente está sempre olhando a previsão do tempo e olhando para a nuvem, conversando com as pessoas, faz um nó certinho que você consegue desfazer depois. Tem todo um contexto. E eu acho que, para mim, estar em São Paulo, estar em Ilhabela, estar na arquitetura, estar na vela, é a balança, é o equilíbrio, é o que faz minha cabeça continuar funcionando, sabe? Legal. E uma coisa complementa muito a outra, assim. Dá para ficar o podcast inteiro falando disso, mas tem coisas muito mais interessantes. E você falou uma coisa de dualidade, que também é legal, que tem muito a ver com a Tanauê, que é quem empreende não é especialista. Quem empreende tem que ter visão sistêmica. E o Atanaue é um exemplo clássico do cara que talvez não é o melhor em nada. Mas toda vez que eu preciso de alguma coisa, quem é a primeira pessoa que eu vou ligar é o Atanaue. Seja para arrumar uma vela, seja para entender se eu preciso fazer uma manutenção específica, seja para saber qual é o melhor momento do vento, seja para compor o meu time de regata. A visão holística do Atanaue, nesse olhar, dá para ele uma possibilidade de não ser só um autônomo, porque acho que tem uma mudança ali, que o Atanaue também é exceção. Tem muita gente que tem capacidade de se estruturar, mas não tem repertório empreendedor e continua autônomo pro resto da vida. Agora, o Atanaue, você traz, a partir da sua visão empreendedora, uma mudança de um paradigma de que a mão de obra local é gambiarra, não faz direito, que o caiçara é aquilo, não tem... Você é um cara que você consegue integrar diferentes serviços, não só onde você faz, mas você traz alguém para fazer junto com você. E eu queria que você falasse qual foi o movimento de mudança que você teve de sair do eu empreendedor para começar a se olhar como um CNPJ, como uma empresa ou até como multinegócios. Era tudo muito informal antes. E aí teve um dia que eu fui comprar a gente começou a comprar produtos para poder revender e que começa a ter muito contato com o pessoal. E aí só vendia em CNPJ, só pessoa jurídica. Eu falei, não, o negócio tem que ser pessoa jurídica. Não adianta querer ser sempre informal, porque senão não vai para frente. Aí foi aí que a gente juntou eu e o Tinai, começamos a fazer, que é meu sócio, né? Começamos a fazer o CNPJ e criar a empresa. Mas o Tinai é sócio em tudo que é seu? Ou não? Ou ele é sócio em algumas coisas? Algumas coisas. Legal. A parte de administração de barco, não. Eu tenho o Gabriel e o outro menino lá, o Guilherme, que trabalha comigo, e o Tinai não tá nisso. Ô Costa, fique esperto aí, ó, porque já vamos ter mais um grande empresário na Ilhabela aqui. E olhar para isso como um empresário é um nível de maturidade que as pessoas precisam entender. Né? O empreendedor ele só tem um estilo de
desbravar, de correr atrás, de entender, de enxergar as oportunidades. Agora, chegar nesse nível como um empresário não é para qualquer um. Isso. E outra, desconstrói o estereótipo do empresário, do inconsciente, terno e gravata, naquele escritório grande. Exatamente. O Watanabe está de chinelo, ele passa o maior tempo embarcado, ele curte a família, ele faz churrasco durante o dia, ele viaja a vários lugares. Isso não pode ser também uma perspectiva, ainda mais na nossa visão de Ilhabela, gente? Você tem toda a razão. E assim, o que eu acho que é mais importante, às vezes, a gente inicia de um lugar humilde e a gente fica naquela posição humilde. Eu acho que assim, essa humildade que eu estou dizendo é enxergar, ter uma visão de prosperidade e abundância. Né? A gente tem que largar essa humildade de que eu sou só um CNPJ. Não, você é um empresário. Exatamente. Né? Eu compro o produto de fornecedor, eu vejo se a qualidade do produto que eu comprei está boa, eu reclamo com o meu fornecedor tem que entregar no prazo, eu preciso entregar no prazo as coisas para o meu cliente. A gente visita bastante fornecedor também para ver a qualidade, né? Ao vivo, né? Faz bastante testes também nas reformas, assim, porque sempre chega às lojas e querem te empurrar um negócio que inventou, que você fala, não, é a melhor coisa do mundo, mas eu testo. Chega, tinta de fundo, o cara chega lá, tem uma anti-incrustante agora que a craca viu e corre. Cara, eu vou passar, é ruim, para pintar um fundo de um barco 20 mil, 30 mil reais. Eu faço um teste antes, deixa uma plaquinha na água, deixa lá, vamos ver se ela é boa mesmo. Aí sim. Você falou uma coisa também agora de preço, né? E o Ale falou um pouquinho disso também. Má também falou do desafio da vela ser um mercado ainda pequeno, ou seja, que tem potencial de não só de crescer, mas de aprofundar cada vez mais os diferentes dobramentos. E a gente vive numa Ilhabela que tem um potencial gigante de melhorar a estrutura da vela, né? Hoje a gente não tem uma marina pública, a gente tem desafios aqui. São discussões grandes, mas hoje em dia para você ter um barco, para comprar quanto custa o baldinho de tinta, para raspar o fundo, cara, inviabiliza. Então você vê hoje a vela se democratizando em diferentes lugares do mundo, que as pessoas perceberam que ela não precisa mais estar no home trailer, sei lá, ela pode fazer aquele mesmo modelo de nômade digital. Tem gente que já está fazendo Airbnb aqui em barco parado. Então, assim, você tem um mercado se abrindo, só que a gente precisa entender como o território se adapta a isso. E aí eu queria puxar, Má, com você a perspectiva da influência do olhar da mulher nisso, né? Porque dentro do ambiente de competitividade, ainda tem o estereótipo de que a mulher é mais frágil, mais fraca. A gente vai até aprofundar um pouquinho mais na perspectiva que regata não é só sobre força. Mas eu queria que você falasse como você sente esse espaço de oportunidade para trazer as mulheres para esse ambiente. É mais receptivo do que parece no contexto mulheres falando com mulheres. Porque no momento em que você abre a porta e fala assim, bem-vinda, você cabe aqui, muita gente vem, muita gente quer vir. E aí o desafio do projeto nesse momento é que tem demanda, só que a gente não sabe como atender com qualidade, justamente com preço. Porque por mais que tenha pessoas interessadas, ainda é muito difícil você viabilizar um valor acessível, um valor que você fala, não, realmente todo mundo pode pagar esse valor. Então existem as leis de incentivo ao esporte, que a gente está enquadrando o projeto nisso agora, para conseguir captar recursos e realmente abrir a porta de uma forma mais legítima. Então, eu acho que o mar, a vela, o barco, ele honestamente não está nem aí se a gente é homem ou mulher. Então, eu sempre tento puxar isso para tudo que eu faço na vela, porque é óbvio que existe esse recorte, é óbvio que é um ponto importante, que existem diferenças na forma como a gente é vista, como o fornecedor fala comigo ou fala com o Watanabe, com um preço que passam aqui, passam ali. Mas eu acho que a vela, como um sistema, por ser pequeno, é muito fácil eu falar, Watanabe, isso aqui é isso mesmo? Ou Ale, isso aqui confere? E eu sei que as pessoas que estão envolvidas nesse nicho e que estão dispostas a abrir essas portas, também estão dispostas a abraçar todo mundo que quiser vir. Por mais que ser mulher tenha os seus desafios, eu não nego isso, eu acho que esse é um pedacinho ainda que tem gentileza suficiente para que a gente não foque tanto na diferença e sim no queremos todos velejar, queremos abrir a porta, queremos que esse estilo de vida, essa forma de ver o mundo seja mais acessível para todo mundo. E quanto mais gente você coloca consumindo um produto, um estilo de vida, mais acessível e barato fica isso. Então, acho que todos esses projetos de tornar tudo isso mais acessível é para, de uma forma bem tosca de falar, é para baratear a brincadeira. Porque quanto mais gente querendo, não tem por que manter os preços tão nichados. Né? Então, é um caminho longo, mas se não começar agora, não muda nunca. Eu comprei recente o veleiro dividindo com amigos da Ilhabela. Eu ainda me dei bem que um deles mexe com manutenção de motor elétrica,
A outra é uma mulher que começou a velejar na Semana de Vela comigo. Que fez aula de vela através do projeto Vela na Vela. Muito orgulho desta maravilhosa. A Andressa é maravilhosa. Sim, e acho que a Andressa sim, tem um sim. recorte interessante, porque toda vez que a gente... Inclusive, só não veleja com ela. Você não velejou ainda no Nautilus, né? Ainda não, Veleira falta da um convite, família, mas tudo então. bem. Não, mas eu falei que a Andressa foi um caso emblemático. Ela fez o curso e ela nunca teve oportunidade de velejar na Semana de Vela. Ela já tentou nos grupos de WhatsApp, mas é o estereótipo de mulher, baixinha, não é o padrão FIFA de infraestrutura, então o ambiente, ela nunca conseguiu. Foram anos e anos tentando. E aí a gente no Nautilus, a gente tem sempre o exercício, a velha guarda, que é juntar quem tem a ver com vela de origem, de prazer, família, porque meu irmão veleja, filho do meu pai, uma galera veleja, e eu sempre trago a juventude da Ilhabela, gente que não tem conexão, e nesse caso a Andressa participou e a gente passou uma semana de vela linda, e depois desse processo ela me convidou para a gente começar um novo empreendimento tendo um veleiro junto, e aí mudou toda a nossa história, a gente virou irmão graças a uma janela de oportunidade. E aí janela de oportunidade tem uma coisa que eu queria perguntar para você, Ale, que são os calendários, né? Que além dessa coisa do nicho, você tem que saber como antecipar, então você trabalha com promoção, divulgação, a gente tem a Semana de Vela que é conhecida, que é um marco da Ilhabela, mas você tem outras janelas, sejam as que existem, mas as que você está construindo, que eu sei que existem coisas novas. Como que você lida com as janelas pensando nas marcas, nas ativações, enfim, nos projetos? Ótima pergunta. Isso daí é o que a gente tem que estar com o radar ligado sempre, né? O ano passado, pela primeira vez, nos últimos anos pelo menos, a gente conseguiu uma consolidação do calendário aqui da região sudeste, né? Da costa do Brasil, entre os principais clubes que promovem as regatas, que é o Yacht Clube de Santos, o Yacht Clube de Ilhabela, ou a Ilhabela de modo geral, e o Ubatuba. Isso traz para a gente uma facilidade maior para se programar, para participar das regatas e também para realizar esses eventos, né? Então, acho que assim, a gente precisa estar atento a essas datas, porque são datas que acabam envolvendo muita gente, né? Então você tem as pessoas que participam, você tem os familiares, você tem os filhos, você tem as pessoas que vêm assistir. Então acho que o importante é a gente conseguir entender de que maneira que a gente consegue impactar de modo mais amplo, né? Principalmente dentro desses momentos ou fora. Não necessariamente a gente precisa ter um evento que fale sobre o mundo náutico, que fale sobre a vela, né? Numa data de uma regata. Por quê? Perfeito. Porque a regata, em geral, quem está dentro do barco, ele chega no final da tarde, ele quer ir tomar um banho quente, ele quer tomar uma água gelada, comer e dormir para acordar cedo para o dia seguinte. Então, esse público ele está direcionado para aquilo que ele veio fazer, né? Então, quando a gente fala uma semana de vela, que é uma semana de fato, né? Então, quantas pessoas vêm aí, às vezes, né, 80, 100 barcos, e aí você puser uma média de 5 pessoas, 8 pessoas, a gente tem um volume grande de participantes ativos, né, dentro da regata, mas essas pessoas estão ali, dentro do barco. E o que a gente consegue atrair e promover para essas outras pessoas que estão também durante a Semana de Vela, mas que não estão no barco? Então, eu acho que esse olhar, ele é um olhar mais criterioso, a gente precisa entender como que a gente trabalha essas pessoas e até mesmo, assim, para dentro do mundo náutico. Então, a gente pode atrair novas pessoas para conhecerem justamente num período que a gente está falando muito sobre isso, então a Semana de Vela, né, é bem intenso. Então, a gente pode trazer novos entrantes, né, dentro desse segmento, através do projeto Ela na Vela ou outros projetos que tem, né, para que as pessoas tenham essas experiências, né, para que elas possam entender e falar assim, poxa, eu também posso, eu também consigo caçar um cabo, eu também consigo entender como que é ajustar uma vela, poxa, o barco é feito de fibra, nossa, esse aqui é feito de carbono, essa vela é feita de um tecido X, né? Então, acho que o conhecimento, que é um dos principais focos do SailingCast, é a gente disseminar esse conhecimento para que as pessoas quebrem as barreiras e, a partir daí, elas consigam dar mais passos na vida em relação, principalmente, ao segmento náutico. E você traz uma coisa também, que antes as pessoas elas empreendiam algo
elas iam onde estavam os pares, os iguais, né? Sei lá, rua de venda de carro, a Santa Efigênia em São Paulo que vende, porque ali, teoricamente, que você está indo o quê? A demanda está vindo, você vai ter todo mundo e aí você vai brigar por preço, por prazo, por qualidade, mas é um lugar muito difícil, falando do mercado vermelho, né? Só que o que o Ale está falando, uma coisa importante, é que às vezes a melhor forma de você diferenciar é trazer a cultura do seu negócio, além do seu produto, em outros contextos. Imagina um espaço de um podcast, de um Sailingcast, num ambiente que não tenha nada a ver com vela, mas que tem algum recorte, como você falou, sei lá, conforto, sei lá, uma marca de colchão, a Zissu, parceira, que inclusive apoiou uma vez numa regata. Tem tudo a ver com conforto náutico. A maioria do tempo você passa lá no perrengue. Então, como a gente quebra uma lógica de trabalhar perto de ambientes muito parecidos e expande o que está por trás dos nossos produtos e serviços. E aí tem uma outra coisa que eu acho que é legal a gente trazer também, Atanael, que a gente imagina que, assim, empreendedor tem que ser civirólogo, né? A gente tem que se virar. Porque, investidor nunca é o melhor momento. Eu não falo, não comecei um negócio porque falta um investidor. Eu falei, não, na verdade não. Primeiro você começa, depois você tem que ter um investidor. Senão ele vai comer um negócio, uma parte muito grande do seu negócio, eu não sei se vai valer a pena. Mas tem um lugar de ser civirólogo, é um lugar de ser proativo, protagonista, cara de pau, fazedor. E o Atanael, você é um cara mais tímido, né, Atanael? Você é um cara que... Mas você sempre está lá, no lugar que está. Como que você lida com a sua timidez, com o lugar de se expressar, de ligar, de conversar, de se expor no meio do dia a dia do seu trabalho? É assim, eu mesmo... Minha mulher mesmo que fala que eu não gosto muito de foto, de internet. E você vê hoje, assim, tem muito profissional de vela aí na internet que não sabe nada. Nenhum sabe nada que está na internet. Nenhum, esquece. Esses que estão arrumando um barco na internet não sabe nada. O cara que sabe mesmo, ele não está filmando, ele está fazendo. Uma vez eu expliquei isso para um dono de barco. Eu falei assim, ele disse, pô, você não filma nada? Eu falei assim, não, é porque o cara que está filmando... Ele não sabe fazer, ele está filmando alguém fazendo, é diferente. Mas aí o que acontece? Como a gente sabe fazer as coisas e tem a mão de obra, então você acaba conseguindo entrar e as pessoas vão te procurando. Os donos de barco, um vai indicando para o outro, vai indicando para o outro, vai indicando para o outro, sem marketing nenhum, sem nada. É só sendo um profissional assim, bom, né? Hoje a gente chega a dispensar assim, um monte de pessoas, assim, graças a Deus. E ano passado mesmo, assim, no Guarujá, que a gente fica mais lá do que até aqui nas reformas, foi, eu acho que, a equipe que mais levou barcos para lá. A vela foi a gente disparado. Que legal. E, assim, da Marina, quem mais levou barco nas marinas do Guarujá fomos nós, que nem somos de lá. Saímos daqui e levamos. Então, acaba que, se souber fazer, não precisa ficar fazendo muito... Você vê que posicionamento é qualidade, não é quantidade, né? É. Hoje em dia eu falo muito o termo do empreendedorismo de palco, né? O cara vai falar 10 dicas, não, começa com 10 dicas, você pula o processo. Tem gente que não sofreu. E aí começa a dar palestra e fala assim, pô, cara, esse cara não sabe nada. Tá. Mas enfim, eu também não critico, não. Deixa, cada um pode ganhar seu dinheirinho ali, fazer. Não tô nem aí, não. Tem espaço para todo mundo. Aí depois o cara tinha visto um monte de palestras. A gente tava no Genésio sentado ali. Tava eu, meus amigos ali, tomando cerveja, e ele era um cliente nosso. Rapaz, ele sentou com a gente conta história, conta isso, conta aquilo, já fez aquilo. Ele assim, rapaz, palestra mesmo é aqui, ó. Pois é. Isso aí é uma consultoria assim, personalizada. Cara, eu fiquei lá um tempo ouvindo e vocês que estão contando as coisas de barco, vocês têm que dar palestra. Eu falei, não, eu vou dar palestra, não tenho coragem não, cara. É engraçado esse lugar de falar, né? Porque desde que eu fiz a travessia em solitário, meu nome ele ganhou alguma micro-relevância. Enfim, não acho que tenha uma grande relevância, mas algumas pessoas começaram a me chamar para falar sobre isso. E é engraçado falar sobre isso, porque eu cresci, eu velejei com Jereba. Você escuta a história, você está lá com quem Quer fez. Palestra marca que Jereba? Pois é um caiçara aqui da ilha que é um super mestre, assim. E foi ele que me colocou na cabeça isso de que o mar não tá nem aí se a gente ama a mulher, porque ele não tava nem aí. Ele falou assim, eu preciso de alguém que tenha um peso tal pro campeonato tal. Eu fui no barco com ele, e daí uma porta abriu para outra, não sei o quê. Então, enfim, eu acho que quem fala muito, às vezes não está fazendo. É sensacional isso que o Atanael traz, porque... E eu me coloco nesse lugar. Será que eu não estou falando demais, falando de menos? Porque, sim, tem histórias a serem contadas, contar e falar com certeza abre portas, mas tem muita coisa boa acontecendo e sendo feita, né? Quando o Ale fala sobre olhar para as pessoas que estão no campeonato como a Semana de Vela, não só quem está velejando. Acho que em 2023, que teve um dado, que foram 800 velejadores para 23 mil pessoas aqui em Ilhabela que vieram pela Semana de Vela.
E aí, o Ela na Vela tem essa frente de eventos também, que é justamente olhar para essas pessoas. Quando a gente fala de mulheres na vela, quem que vai ficar com as crianças? Né? Se o marido e a esposa estão velejando, quem cuida das crianças? Legal. Ou, por exemplo, o barco tem que ter algum tipo de banheiro, o chuveiro tem que estar confortável, porque é muito difícil uma mulher que chega de uma regata e fala, não, vou direto pro bar. Enfim, já fiz algumas vezes, conheço muitas que fazem, mas o estereótipo a mulher foi ensinada a, não, eu sou delicada, eu sou limpinha, eu tenho que chegar em casa, não sei o quê. Então, você tem que ter uma estrutura para poder receber esse tipo de público. Né? A gente tem um exemplo na vela offshore da Rosalind Cooper, não sei falar sobre o nome dela, ela é holandesa, mas ela estava amamentando enquanto fazia a Ocean Race. Ela é skipper de uma equipe da Ocean Race e estava com o filho dela, então a cada parada ela ia bombando o negócio. Eles tiveram que fazer várias adaptações no barco para receber ela, para que ela pudesse manter o leite quando parava no porto. Tinha uma equipe, enfim... Colocar diferença na história muda muitos fatores que a gente nem está pensando, mas eu acho que é olhar para isso que abre cada vez mais campo para empreender na vela, e Ilhabela é um polo fantástico para isso. Mas você vê que o legal disso é como a gente precisa aprofundar o conhecimento dessas coisas, esses detalhes precisam acontecer, a gente precisa contar essas histórias. E aí entra um lugar de construção de narrativa que você, mais do que um empreendedor de um podcast, mais do que o mediador das conversas, você é um curador também, você precisa saber quem você vai escolher. E aí, todos os estereótipos, porque o legal é a gente pegar o contraste, né? O objetivo da gente estar com... Se tivesse um papo individual, não ia sair essa química do processo. Então, você como curador, você está o tempo todo se atualizando de pessoas diferentes, mas você está fazendo uma outra coisa que eu acho que é importante, que é construindo cada vez mais a sua marca pessoal. E eu queria que você falasse como você lida, Lê, com essa relação de fortalecer a sua marca Sailingcast como negócio, como identidade de negócio, mas como você migra, traz e transborda a sua marca pessoal para o seu negócio também? Isso é muito importante, porque assim, eu tenho que estar atento, principalmente por uma questão que eu acho que a palavra que cabe nesse lugar é credibilidade. Né? Então, assim, em tudo que a gente faz. Né? Então, assim, o que o Atanaue acabou de falar aqui, que eu achei excelente, né? Às vezes ele fala muito e outro está fazendo enquanto o outro está falando. Eu falo mais, mas eu também faço bastante. Falo mais que o Atanaue, mas eu também faço bastante. Mas eu acho que, só voltando à questão dele, que eu achei bem interessante, que assim, o Atanaue ele faz, e ele faz bem feito. Então ele é reconhecido. E aí não tem jeito. Para quem faz direito, bem feito, porque hoje em dia você tem muita gente que faz mais ou menos. E não tem gente. Então, assim, não tem gente. Quando tem, faz mais ou menos. Você quer se destacar? Faz bem feito. Faz bem feito, que não vai te faltar a oportunidade, que é o que ele acabou de dizer aqui. Esse é o ponto, né? Credibilidade. Então, assim, é importante, quando eu faço essa curadoria, primeiro eu preciso entender o que o público meu tá gostando, o que o meu público está assistindo, qual é o retorno que eu tenho deles, quem que é o meu público, né? Então, hoje... até um dado interessante, que eu trago até para nós aqui na mesa, mas esse vai de presente para Má, 82% é masculino e só... Não, 92% é um público masculino e só 8% feminino. Né? Então, assim, será que eu estou errando no meu conteúdo? Será que esse conteúdo não vai para o público feminino? Ou será que o público feminino não se interessa por esse tipo de conteúdo? Então, isso são coisas que a gente precisa descobrir. Então, estar atento a tudo isso ajuda você a passar credibilidade para quem está assistindo, para quem está recebendo um serviço, para quem está participando de um evento. Então, é fundamental a gente ficar atento, porque no final é a sua cara que está aparecendo, né? E é a sua cara que vai te ajudar amanhã a abrir outras portas. Eu costumo dizer assim, a gente vai errar. O importante é a gente... corrigir rápido. Então, assim, errar vai errar, mas corrige rápido. Aprende com o erro e corrige rápido. A gente não pode ser punido e penalizado pelo erro, porque nós somos humanos. Apesar de a gente crescer numa forma de educação lá atrás, hoje isso vem mudando, mas da gente ser penalizado pelo erro, isso projeta a gente para o mundo de trabalho, para o mundo empreendedor, achando que a gente não pode errar. E aí que começa o erro, porque você não dá o primeiro passo com medo de errar. Empreender tem uma linha tênue que a gente passa todos os dias entre sobreviver e se sentir livre, né? Todos os dias. Você começa o dia, você fala, caraca, o que eu vou fazer, mano? Ferrou.
E outro dia você fala, meu Deus do céu, tipo, o cara, você vê você comemorando, ele não entende nada, mas só você vai sentir aquilo. Então tem uma dança, que é essa impermanência, que é a vida, né? A gente pode até querer tomar um remedinho para acalmar, se amortecer no álcool, ficar 3 horas numa Netflix ou se perder no celular. Você pode até viver, mas você não vai sentir tesão. Você não vai sentir o prazer da dor também, porque é na dor que forja, né? Eu acho que esse pseudo-masoquismo é uma característica do empreendedor. Ele precisa saber viver com essa impermanência. Mas eu acho que quando a gente traz o sadomasoquismo, ele vai para um lugar de autoflagelo muitas vezes. E a gente pode ressignificar, porque isso assim, a vida é uma só. E se você está sozinho, pode ser autoflagelo, mas se você está com uma galera, você vai pedir ajuda. Então eu queria que vocês falassem como que é a vulnerabilidade no processo. Eu não sei como fazer. Cara, faz comigo. Eu não sei, putz, deu um problema aqui, até com o próprio cliente, às vezes a gente desconstruir essa figura que você tem que sempre entregar, sempre responder, sempre tem que ser impecável. Sempre tem que ser impecável, não? Como vocês lidam com a vulnerabilidade no dia a dia do empreender? Tem que resolver, né? No final é isso. Né? Resolve. Eu acho que tem que quebrar um pouco essa redoma que coloca assim, não, tudo é perfeito, a gente sabe todas as soluções. A graça tá no errar e fazer, né? E o bom da vela é que nem um dia no barco, assim, trabalhando, é igual ao outro. É igual no mar, né? E tudo que você vai fazer, às vezes não é diferente. Você fala assim, amanhã eu vou fazer isso daqui. Aconteceu um problema, você vai ter que fazer aqui. Então, resolve, no final resolve. Mas acho que essa virada de chave que você falou da vulnerabilidade do coletivo, pra mim, pelo menos, tem uma marca pessoal muito forte, né? Porque eu saí do velejar sozinha, tá sozinha no meio do mar e tem alguns pepinos sérios ali, barco furado, mastro caindo, vela rasgada, enfim, tudo que pode acontecer, aconteceu. Enfim, e cheguei. E eu acho que eu resolvi sozinha na hora, mas baseado no repertório de soluções que eu aprendi ouvindo numa mesa de bar, conversando com alguém depois de uma regata, falando no rádio com um barco que estava perto. E quando eu levo isso para o empreendedorismo, eu comecei o projeto sozinha. E aí comecei a bater muita cabeça. De repente eu falei, cara, por que eu estou fazendo isso sozinha? Eu não preciso fazer isso sozinha. Eu tenho pessoas que podem me ajudar e não faz sentido eu me colocar como, não, eu sou a velejadora solitária que faço tudo sozinha, porque por mais que... Eu lembrei que mesmo sozinha naquele barco, se eu tivesse realmente sozinha, sem nenhum repertório, sem nenhuma história, sem ninguém para me esperar, eu não ia ter chegado. Então, o empreender e o velejar, eles se entrelaçam em infinitos campos, né? Mas eu acho que nesse da colaboração, é uma equipe de vela, é uma tripulação. E a equipe de vela, mesmo quando é um velejador solitário, tem a equipe em volta. E o empreender só faz sentido quando você tem com quem trocar, com quem vibrar junto. Porque não adianta você vibrar sozinho e não poder chegar em casa ou compartilhar com um amigo... Enfim, é aquela máxima da felicidade só verdadeira quando compartilhada. Eu acho que a gente empreende porque a gente quer ser feliz de alguma forma, né? Por mais que a gente sofra no caminho, a gente faz porque a gente acredita, porque a gente ama. Então, compartilhar faz parte disso, né? E tem uma coisa disso que é legal, que a gente às vezes se coloca num lugar de solitário. Mas o empreendedor é o bicho mais comunitário que existe, porque a gente precisa dos outros para oferecer o que a gente faz. E aí você trouxe um negócio legal, que é, muita gente está ouvindo, talvez saiba hoje só que você fez uma travessia solitária. E quando a gente pensa em travessia solitária, o padrão do empreendedor é querer achar o melhor. Já sei, tem a tal da Tamara Klink. Então, a gente, quando olha para uma projeção do melhor, a gente perde a oportunidade de achar quem está 15 minutos à nossa frente. 15 minutos à nossa frente, gente, é só pesquisar ali, Alê Sailing-Cast em qualquer lugar. Você vai chegar no telefone dele. Você que é da ilha, fala com ele. Se vai funcionar para ativar sua marca, se você quer gravar um episódio junto, se você quer conhecer o projeto dele, é muito mais fácil a gente acessar e sair na semana seguinte com um projeto em conjunto. Então, a gente tem que mudar uma perspectiva que é menos sobre o melhor, é quem está 15 minutos na nossa frente, que vai se nutrir na relação. Porque se você não se nutrir na nossa relação, vai esfarelar, a gente vai conseguir estar junto numa mesa que eu convidei vocês há quantos dias? Há um mês? Não, eu convidei há 2 dias. E rolou, plá. Tem o valor de ser Ilhabela. A gente está num lugar que a gente está fortalecendo o nosso território. O Atanaui precisa o quê? De pessoas mais conscientes, de uma equipe melhor, para ele conseguir se aposentar um pouquinho antes até do que ele planejou. A Marta, louca assim, para focar no projeto de arquitetura, mas menos arquitetura, mais vela, né? Viver de vento. E o Alê, quer trazer o quê? Trazer indicadores, trazer repertório para tudo que ele está construindo todos os dias, né? Eu adorei o dado que você trouxe. É mais do que focar nos homens, é o que falta para mim para se conectar. E essa é uma pergunta que é menos sobre a resposta, mas é investigar a pergunta. Olhar
se apaixonar pela pergunta, pelos problemas é um valor, né? Eu acho que essa é a característica principal do empreendedor, né? Nós somos um resolvedor de problemas, a verdade é essa, né? Então, identificar os problemas, ou as faltas, ou as demandas reprimidas são onde normalmente as oportunidades aparecem. Então, achar que você vai empreender e vai ficar de braço cruzado sem fazer nada, desculpa te dar essa notícia, mas não vai ser assim. O sonho é que a gente chegue num negócio que gira sozinho, a gente pode só falar, é lindo o que eu fiz, mas até chegar lá. E assim, conhecendo pelo menos os que estão aqui, eu sei que a gente não vai conseguir ficar de braço cruzado olhando a hora e começar a rodar como é que eu mudo, como é que eu adapto, como é que troca. Maravilhoso. É isso mesmo. Então, assim, o Sailingcast completou 1 ano, que legal. Né, entre tempestades e chuvas e calmarias, e a gente tem agora um roadmap incrível para esse ano, agora de 2026. A gente espera trazer muita novidade e principalmente o principal objetivo é trazer mais gente para dentro desse mundo náutico, seja na Ilhabela, seja em Itajaí, seja na Ilha Grande, em qualquer lugar na costa do Brasil ou do mundo, né? Porque eu estou até pensando em mudar o meu slogan que o vento nos conecta para que o mar nos conecta, porque o mar, ele é isso aí, 70% do nosso planeta é água. Que legal. E o mar que nos leva para todos esses lugares. Às vezes não tem vento, mas o mar está lá. Maravilhoso. Tem uma outra coisa nisso que é muito legal, que é para a gente ampliar pessoas, a gente precisa aceitar diferentes culturas, né? O Watanabe falou disso, da gente precisa respeitar até a pessoa do palco, porque às vezes ela vai ter um papel, inclusive para a pessoa questionar ela e procurar uma outra pessoa. Mas eu queria que você falasse uma coisa que é importante, Watanabe, que é esse encontro em quem vem de fora e quem é da ilha, do tradicional, original, com a inovação, que sempre vai dar fricção e sempre vai ter um lado que vai questionar o outro. Mas como você lida no dia a dia com alguém que faz há muito tempo do mesmo jeito, com as pessoas que querem trazer coisas novas, querem fazer diferente? Como você lida no dia a dia? Não, antigamente na ilha assim era bem fechada, bastante fechada. Era difícil conseguir. Mas assim, eu mesmo sou uma pessoa que, se a pessoa quiser entrar ali e me ajudar, eu falo, vambora que eu preciso mesmo. Se eu chegar amanhã lá, não, eu quero ajuda eu quero aprender a fazer isso aqui. Eu falei, vambora, vem cá que eu te ensino. Aí, antigamente não, as pessoas não vou ensinar, que não sei o quê. Hoje não, eu acho que não só eu, mas como qualquer pessoa também, se você for em qualquer assim, profissional, empreendedor de barco, não só de vela, né? Ele vai querer que você vá lá ajudar ele lá. Você fala assim, não, quero trabalhar, então vem cá que... Então acaba abrindo porta para todo mundo, né? Legal. Só que tem muita gente também que vai lá, igual assim, quando nós tínhamos a oficina de costura, ainda temos, mas em outro local agora. Uma vez eu coloquei um anúncio precisando de um costureiro. Aí chegou um rapaz lá e falou assim, não, eu quero trabalhar aqui e tal, não sei o quê. Eu falei assim, sabe costurar? Eu falei, sei. Eu falei, não, vem cá. Peguei um pano, um tecido, falei, costura aqui então pra mim. Aí o cara pegou, olhava pra máquina, ele falou, não, eu quero aprender a costurar. Eu falei, não, calma aí então, cara, então você tem que ir numa escola de costura. Aqui é pra você trabalhar. Se você soubesse costurar, você já estava contratado agora. Aí então tem muita gente que nesse ramo náutico que é assim, acha que já vai chegar, só que não, tem que se especializar um pouco, né? A gente está hoje fazendo várias coisas porque a gente estudou, não aprendi sozinho, né? Não aprendi olhando ali e tal. Eu estudei, corri atrás, fui lá, sofri, fiz. Então, Tem uma outra coisa do aprender, que é aprender com o diferente, né? E aí, Alex, trouxe um gancho legal, que é o mar, ele conecta a gente com outras costas. Então, quebra um pouco essa coisa de município, de fechado. Se bobear aqui, você está em São Sebastião. Se bobear, você está em Ubatuba. Você já falou que é a Ilhabela que traz a maioria dos barcos, às vezes, para o Guarujá e ao Watanabe. Não a ilha, mas assim, a gente da ilha que leva, né? Isso. Mas os barcos são de Paraty, de Angra. Eu levei o barco do Rio ano passado. Mas eu falo essa Batuba, relação de integração no processo. O mar, ele é coletivo. Não privatizaram e talvez nunca vão conseguir privatizar as praias. Então tem um senso de integrar diferentes saberes, que eu acho que é um valor de escutar um outro. Isso aí eu acho que é uma coisa que assim, a gente está mais do que na hora de a gente ter a consciência de que tem mais, vou chamar de público, né? Ou cliente, talvez fica até mais fácil para a gente falar, a gente está falando de empreendedorismo, tem mais cliente do que a gente consegue atender. Sim. E aí, o que acontece? A gente está mais do que na hora para
a turma perceber que é melhor que a gente se junte do que ficar disputando um com o outro. Porque a gente está vivendo hoje, no planeta são 8 bilhões de pessoas, até a última vez que eu vi, hoje talvez já sejam mais. Só no Brasil são 200 milhões, 230 milhões, 220 milhões. Então, assim, falar assim, poxa, está faltando gente. Pessoal, desculpa, não falta. Falta gente qualificada para prestar serviço e falta gente séria para trabalhar. É isso que falta. Então, assim, oportunidades está cheio. Né? O que falta é a gente se unir e parar de ficar, talvez, né? Às vezes a gente vê brigando eu quero esse cliente é meu, esse cliente é seu. Tem gente para todo tipo de projeto, tem gente para todo tipo de demanda. E, às vezes, a gente que mora aqui na ilha, a gente fala, puta, como falta, sei lá, um lugar para fazer tal coisa, né? E aí você fala, tudo bem, é o trade-off. Você vem para cá e abre mão de outras coisas. Mas quando a gente fala, falta um cara decente, eu vou dar um exemplo prático, verdadeiro. Eu acho que já tem mais de ano que o eletricista vai lá e o meu interfone de casa não funciona. Não funciona. E ele já foi lá, já mexeu e botou, vai funcionar 10 dias, para de funcionar. E aí? Né? Estou eu quase lá chamando o Atanauê para ver se ele resolve o interfone lá de casa. Lá, dá para arrumar. Então, assim, falta gente com vontade. Né? Então, eu acho que, assim, eu queria só fazer um parênteses daquilo que eu comentei sobre a gente pode errar, e eu acho que a gente pode errar mesmo, porque ninguém está aqui, ninguém nasceu sabendo andar. Eu falo isso sempre para o meu filho. Né? A gente nasceu, até a gente conseguir ficar em pé, a gente engatinhou, depois ficou em pé, caía, até que um dia que conseguiu se equilibrar e conseguiu dar os primeiros passos. Então não tem problema, você vai fazer aquela coisa pela primeira vez, a gente vai errar. Agora, faça o seu melhor. Não vai fazendo achando que tudo bem errar. Não, faça dando o seu melhor. E aí, se você errar, aprenda com o erro e corrige rápido. Muito bom. E tem uma coisa aqui, Ale, que é legal, a Ilhabela não é sobre escalabilidade. Sim. Aqui é sobre proposta de valor. Quando você fala, mas 50 pessoas que viram o episódio... Calma. Fecha o olho. Imagina uma sala com 50 pessoas ouvindo o seu conteúdo, marcando no caderninho, trocando uma ideia. E das 50 delas, 10 pensam em você no dia seguinte, das 10, é aí que começam as coisas. E aí tem muito a ver com o seu olhar de construir, Marina, um grupo de 5, 10 pessoas. Não é ser pequeno. Gente, espera lá. 5, 10 pessoas que eu vou mudar a perspectiva da vela para elas, que elas vão polinizar esse processo e a coisa vai acontecendo. Então, como você lida com esse dia a dia em equilibrar qualidade nas experiências que você proporciona com o campo das necessidades, dessa afobação da quantidade dos números? É engraçado, porque uma coisa é na tela do telefone, outra coisa é quando você vira ali para baixo, né? E na internet, sei lá quantas mil visualizações teve, não sei o que lá. E, então, vou lançar o produto na internet, né? Vamos fazer lá a fórmula de lançamento, não sei o que lá. Pouquíssima gente que eu dei aula chegou através da internet. Geralmente uma fez, aí indicou para outra. E um dos princípios do Ela na Vela são as turmas pequenas, né? A maior turma que eu fiz eram 6 pessoas dentro do barco. Porque é isso, eu quero que... E a gente sempre tem uma fotógrafa dentro do barco. E sempre sou eu e mais uma instrutora. Porque dessa forma eu consigo fazer com que uma mulher consiga trabalhar com a vela, fazendo o que ela gosta, descobrindo que a vela não é só gastar dinheiro, pode ser ganhar dinheiro. Tem alguém registrando esse momento, então ninguém está preocupado em tirar foto, porque tem alguém tirando foto. As 6 pessoas que estão ali vivendo isso, elas estão vivendo isso. E elas vão reverberar isso, a gente depois mantém uma comunidade que a gente vai conversando. E eu fico muito feliz de ver os frutos que esse projeto já trouxe. Não vou falar resultado financeiro, porque eu honestamente nem sei mensurar isso. A parte contábil está um pouco bagunçada ainda de fechamento. Mas em Ilha Grande, que foi a primeira vez que a gente montou o curso, a gente tem um exemplo muito bonito, que é o coletivo Mulheres no Mar da Ilha Grande. Então, a gente começou... O Ela na Vela nasceu da onde? Fiz lá minha travessia em solitário, beleza, voltei e fui chamada para fazer uma palestra na Escola Social Náutica da Ilha Grande. Para as crianças, lá eles fazem uma copa anual de aniversário. E aí acabou a palestra, uma das mulheres falou assim, olha, a gente tem um grupo aqui de mulheres da ilha, que todas, assim, mulheres fantásticas, mergulhadoras, caiçaras que, pescam e fazem tudo, fazem a ilha acontecer ali, mas a gente vê esses barcos parados, a gente não sabe velejar. Aí a gente montou uma turma.
E eu fui ensinar o que eu gostaria de saber para chegar no barco me sentindo seguro e Ou confiante. seja, com o barco parado. O cara deve vir, sei lá, 5 vezes por ano e o restante, o barco tá lá. Enfim, fizemos essa turma. Essa turma eram 7 mulheres, aí de divulgar isso viraram 14. Hoje elas têm um coletivo próprio, onde elas fazem oficinas, elas ensinam turistas, moradoras, pessoas a velejar, já são mais de 40 mulheres, e elas ganham dinheiro com isso, elas conseguem fazer passeios de barco, elas conseguiram comprar alguns barcos, algumas se tornaram capitãs amadoras, o que eu acho fantástico, mulheres que nunca tinham pisado num barco, de repente, têm sua carteira de MAC para trabalhar profissionalmente. Então, a vela tem esse campo de mudar a perspectiva. Eu lembro que quando eu estava na faculdade, fui fazer meu trabalho de graduação, eu quis propor uma marina pública para Ilhabela, porque eu acho que é uma coisa que com certeza falta e sairia dessa lógica, né, de que a vela é um lugar de quem é sócio de um clube. Eu acho que ter um espaço público é importantíssimo para essa ampliação. E quando a gente está no barco, a gente está vendo as coisas do mar. E quando a gente está na praia, a gente está olhando para o mar. É uma diferença semântica pequenininha, mas assim, já é difícil o acesso à praia, né? Ano passado a gente fez uma regata feminina, que algumas meninas vieram lá do Grajaú, elas nunca tinham nadado. Então, o acesso ao mar já é uma coisa que, por mais que ele esteja aí, ele seja de todos, o acesso a ele ainda é uma questão complicada. E sair da costa e ir para um barco ainda é um passo além que ainda é difícil, mas eu acho que todo mundo que está aqui tem esse objetivo comum de facilitar esse acesso. E no que você literalmente sai da ilha e vê a ilha, e você entende o território que você está inserido, você olha São Sebastião, as provas de natação, você atravessa o canal nadando, vai te dando uma visão tátil da coisa que não tem post, que não tem vídeo, não tem coisa que, você sabia que... É vivenciando, e é vivenciando aos poucos, em grupos pequenos, com pessoas com atenção, numa mesa de bar falando com uma pessoa que viveu. Não é, acho que a Ilhabela ela chama a gente para mudar essa lógica quantitativa, né? Não tem que escalar, não tem que todo mundo necessariamente morar em Ilhabela, porque Ilhabela tem um limite físico. Eu vejo no lado da construção civil, se você vai construir, daqui a pouco acabou a graça de estar em Ilhabela, não tem mais verde, não tem mais água limpa. Então, eu acho que essa provocação que você traz da qualidade, eu acho que é uma chave essencial de ser virada para que a gente consiga ampliar o acesso à vela e manter Ilhabela sendo belíssima e com toda essa potencialidade que ela tem. E aí a gente vê, né, que a Ilhabela ela tem uma potência como território expandido, olhando São Sebastião, Ubatuba, toda essa região, tem uma potência que no mundo todo, o beijo da floresta, da mata, com o Atlântico, Atlântica, velho, isso aí não existe no planeta. Até legal para visitar, tirar foto, mas para morar, viver, se relacionar, ter recorrência, pertencimento, aqui tem um potencial gigantesco. E aí o que a gente precisa fazer é como coletivo, porque coalizão vem de qualidade. Sociedade civil, quando se organiza, tem espaço de diálogo. Prefeitura parceira, conhecer as pessoas lá dentro, entender as iniciativas, o próprio Yacht Club como um parceiro. Então, é entender que esses lugares, eles não vão sobreviver, coexistir fechados. Eles estão abertos ao diálogo. Só que a gente precisa fazer o quê? Se organizar como coletivo. Quando a gente se organiza, entende que não necessariamente é chegar num consenso, mas a gente vai trazer visões para a mesa, a gente vai abrir espaço para eles construírem junto com a gente. E aí, a tão sonhada marina pública, precisamos pensar. Sicredi, financiamento para veleiro. Toda criança aqui na Ilhabela não tem que necessariamente fazer escola de alta performance. Tem que ter um veleiro para cultivar o veleiro em casa. Se a gente não colocar para fazer esse tipo de coisa, a gente vai ficar mais reclamando no boteco. E aí o Bernardo, de 9 anos, não sei se ele vai viver na Ilhabela mais 10, 15 anos. Né? Então a gente tem um dilema que é, óbvio, ambição, mas a gente está aqui muito olhando para agora. Né? Eu queria, fechando o nosso bloco, fechando nossa troca, porque por mim a gente ficava bastante, eu queria fazer uma rodada do que vocês enxergam como oportunidade. A gente está falando de começo de ano, né? Para agora. Se vocês sentirem a oportunidade dentro do contexto do que é empreender a vela no Brasil, o que vocês enxergam como ilhabelenses empreendedores incríveis que a gente pode olhar, farejar e aprofundar? Não tem muito segredo. É continuar fazendo o que a gente está fazendo. Maravilhoso. Tá? Eu acho que assim, a gente precisa continuar fazendo o que a gente já faz, o Tanauê que faz com excelência, a Marina que também faz um trabalho maravilhoso, já esteve lá no Sailingcast, um dos primeiros episódios também que ela foi convidada. Agora, o que a gente precisa com essa visão que a gente trocou aqui, né, de fazer bem feito, de viver aquilo que você gosta de fazer, que você vai identificar as oportunidades. Então, assim, é continuar fazendo o que a gente está fazendo.
Claro que... por que eu falo... Se a gente continuar fazendo o que a gente está fazendo, você vai continuar encontrando as novas trilhas. Esse é o ponto. Porque você não consegue encontrar uma trilha se você ficar parado. Você precisa se movimentar. E aí, é você se movimentando que você descobre que tem um produto novo para passar no barco, que é mais eficiente e mais barato. Você encontra novas pessoas dispostas a querer fazer um outro curso. Então, assim, continuar em movimento, fazendo bem feito o que você está fazendo. Eu acho que essa daí, para mim, a gente tem muita coisa aí para acontecer para 2026. Eu espero conseguir fazer todas, mas elas só surgiram porque a gente viveu um ano caminhando, né? Não dava para pensar. Então, assim, o mais importante é você dar o primeiro passo. Toda maratona de 42 quilômetros, você dá um passo primeiro para dar a largada. Você não consegue dar os 42 quilômetros de uma vez só. Então, você dando um passo atrás do outro e acreditando no que você vai fazendo, é o que eu costumo dizer. Você dá o passo e a pedra aparece. Mesmo antes da pedra estar lá, você tem que dar o passo. Legal. Porque se você ficar esperando a pedra aparecer, você não vai andar nunca. Então, acho que é um pouco dessa mensagem. Tem uma coisa legal. Eu conheço um pouquinho dos bastidores, da intenção, do frio na barriga, do medo, do relaxamento, de tudo que você vive. Eu vivi o macro, mas você vive todos os dias esses sentimentos. E a vida é sobre renunciar coisas para abrir espaço para o novo. Então, o que eu vejo na sua fala é a importância de, mais do que a gente começar algo do zero, procura quem já está fazendo. Não se conecta com iniciativa. Iniciativa não se conecta, é com gente que se conecta. Quando a gente conecta com alguém que está fazendo, eu tenho certeza que essa pessoa vai adorar te ouvir fazer com você. Você vai somar, ela vai estar aberta assim a escutar você. Então, mais do que, vou fazer... Calma, quem já está fazendo? Quem já quem já começou... fortalece o movimento, tem espaço para empreender junto, né? Acho que é tem espaço. Baita. E outra, você não precisa ser sócio. Você tem outros modelos de relação de cooperação. Você não precisa estar no mesmo contrato social. Você tem hoje, como modelos jurídicos, formas de cooperar de vários jeitos. Então, baita recorte, Ale. Acho incrível. Da minha parte, eu acho que a oportunidade de vocês que vão gerar, que vocês são da internet. E eu vou continuar fazendo o que eu estou fazendo. E vocês vão mandando o pessoal para lá para me ajudar, que aí eles vão ter um monte de oportunidade. Maravilhoso. Mas vocês continuam lá na internet, mostrando para todo mundo. E eu fico lá. Se precisar, eu falo, não, vem cá que eu vou mostrar como que é na vida real agora aqui. Então, vem cá. Vem cá, vamos olhar. Não para de funcionar, e você começa a entender. Mas é bom, também é bom a pessoa ver também isso daí, porque... Na pandemia aconteceu isso daí, que é o hashtag sal lá, né? Todo mundo achava que barco era, nossa, a melhor coisa do mundo, né? Mas calma aí, né? Não é assim, né? É legal paradinho em Paraty ali, show de bola, né? Parado, legal e tal. Aí o cara começou a contar um monte de história, foi legal, que um monte de gente veio. Mas prendeu um monte de gente também, que tem um monte de gente presa que não tem o que fazer com o barco hoje. E aí o pessoal achou que você podia fazer as coisas no barco, eu mesmo vou fazer. Não, eles viram que precisa de profissional para fazer. É igual um carro. Não adianta você comprar um carro e você achar que você é um mecânico. Não é, você não é um mecânico. O barco é a mesma coisa. E aí aconteceu disso daí. Um monte de gente viu que barco não é tão simples assim também, né? Fala assim, não, tem que ter manutenção certa, é perigoso, assim, não perigoso, mas assim, tem risco de vida. A pessoa pode se machucar, pode acontecer uma coisa pior, né? Ontem mesmo uma lanchinha saiu aí no canal... Desapareceu, passou a noite fora. Rapaz, um dia eu tava lá em Alcatrazes, eu fui de veleiro, né? Nós fomos para Alcatrazes para fazer mergulho. Alcatrazes é longe. Veio uma lancha assim na minha direção, assim, uma 21 pés. Umas defensas batendo assim do lado, assim. Cara, parecia coisa de filme. E 6 pessoas, 3 casais. Aí o cara falou assim para mim, eu já tava em Alcatrazes já. Aqui que fica a praia, não sei Barra do Una, pra onde que é? Sei lá, Barra do Una, Barra do Saí. Eu falei assim, cara... Tava sem bússola, você já tá ao era. contrário. Eu falei assim, cara, você tá ao contrário. A gente tá em Alcatraz, Barra do Una é pra lá. Aí a primeira pergunta que eu fiz pro cara, você tem gasolina pra voltar? Aí o cara falou assim, não, o tanque tá cheio. Eu falei assim, tem certeza? Porque é longe, hein? Só tô te falando. Aí o cara disse, não, tá cheio. Eu falei assim, então, você vira sua lancha, tá vendo ali? Eu mostrei um montão de trigo.
Falei, ó, vai até aquela ilha lá. Aí de lá você procura alguém e pergunta de novo. Mas- É sobre isso que é uma das questões que eu trago, inclusive a gente vai abordar isso, porque assim, tem todo o lado romântico que é maravilhoso, que dá pra gente viver isso, só que a gente tem que entender que você está com uma máquina na mão, assim como um carro. Então assim, se você pegar um carro e não souber dirigir, trocar marcha, mesmo, ou que seja automático, Tem que ter você responsabilidade. vai fazer alguma besteira na rua. Então assim, não é diferente. E muita analogia ao processo do empreender. Começa pequeno, pega um veleirinho, começa, sente, vai com o outro devagarzinho, você vai evoluindo. Quando a gente já quer começar, eu tô pensando grande, calma, começa. Contrata um marinheiro, então. Contrata o marinho. Tem também a possibilidade. Claro, Né? chama um especialista, que são as consultorias. Claro. Você está buscando consultoria no seu negócio? O que você está buscando de auxílio? Pô, isso não tem problema nenhum. Agora, eu costumo dizer que é o seguinte, você começar pelos fundamentos é o melhor passo, primeiro. Em qualquer coisa. Faz um curso. Vai pelo fundamento, lê começa. um pouco. Né? Então, assim, você quer fazer cesta lá dos 3 de costas, que nem o Stephen Curry faz... Cara, primeiro acerta ela fazendo o fundamento direitinho, depois que você fez 1 milhão de cestas, aí começa a inventar alguma coisa, mas precisa começar o fundamento. E o veleiro de monotipo, que são os pequenos e tudo, são os mesmos fundamentos que você vai usar para um barco grande. Mas tem uma coisa que é muito legal, Ale, que também não se perde no fundamento e testa ele na prática, né? Que é essa mistura. Às vezes você vai perceber que o vento, você vai começar a sentir ele. E tem um processo empírico, intuitivo. isso é muito empírico. Né? E você vai lá no fundamento, que você vai orçar, você caçar um pouquinho no contravento, você vai andar de popa. Então, você entender o fundamento, quando eu falei isso, né? Aí quando você for para um barco maior, o fundamento é o mesmo. Só que você está numa proporção maior. Então é isso. Mas E é bom esse fazer um ano, curso. e esse ano eu vou com a Marina lá no... Não, porque o curso, o pulo que dá é muito alto. Mesmo que seja o curso básico do básico. É de todos. isso. Não, e a Marina trouxe uma coisa legal, que o curso ele não é sobre... É a cultura, uma perspectiva do feminino, mas sem excluir eventualmente num barco masculino, né? Porque a gente está num exercício de trazer essa integração. Mas esse ano eu vou te ver mais em canteiro de obra ou vou te ver mais no mar? Vai ser uma laminha ali no meio do caminho. Porque na arquitetura eu também estou criando um coletivo agora com o pessoal de São Paulo, essa ponte Ilhabela-São Paulo, possibilita que a gente traga profissionais de lá para atuar aqui, tendo equipes aqui, então é uma ponte muito interessante de ser construída também, que me fascina também, não é? Eu não escolhi arquitetura à toa, né? Eu gosto muito disso. Legal. Mas a vela, eu acho que o Ela na Vela esse ano ele vai deixar de ser só barco, ele vai virar plataforma. E você está com uma sócia agora Tem também. uma sócia, Renata, maravilhosa, que embarcou nessa comigo. E eu acho maravilhoso como eu escolhi ela para ser minha sócia, né? A gente fez uma turma num dia que a gente estava num barco clássico de 48 pés, com 27 nós de vento. E aí a gente levou o barco, mas assim, numa tranquilidade. Todo mundo, as mulheres estavam fazendo aula com a gente, já velejavam no barco, mas nossa, não, tá muito vento. Mas foi uma paz dentro do barco. Eu falei, gente, se a gente conseguir levar esse barco, nesse vento, nessa situação de tranquilidade, comunicação, clareza, eu quero essa pessoa do meu lado pro projeto inteiro, não é só pra essa Detalhe, turma. um barco que pesa 19 toneladas. Pois é. Detalhezinho leve, né? Coisa pouca. A catraca, a gente abraçava a catraca assim, mas deu tudo certo. Porque aí às vezes é um lugar de aprendizado, né? No ambiente Sim. masculino, às vezes é mais competitivo. Sim. É na força, é na Só hierarquia. um barco desse porte. Eu acho que a graça Maravilhoso. tá na mistura, nessa troca mesmo, porque eu entendo que a vela é um esporte, é competitivo. Eu sou extremamente competitiva, adoro competir, ganhar medalha, tal, é legal pra caramba. Mas eu acho que quando a gente sai da raia, a gente tem que colaborar, porque eu não sei fazer o que a Tanoe faz. Eu não sei contar uma história, divulgar, achar pessoas como o Ale faz. Eu não sei juntar negócios como você faz. E por mais que a gente queira competir, seja natural, né, do sistema capitalista, vamos competir, vamos ser o melhor, isso aqui, é óbvio que a gente quer isso, a gente quer ganhar mais dinheiro, a gente quer acessar mais pessoas, mas a gente não se junta, não colabora, não vai com quem já fez antes. Eu não sou a única iniciativa de vela feminina que tem no Brasil, tem várias, e ainda bem que tem, e tem que ter, porque o Brasil é um país gigante, eu não consigo chegar em todos os lugares. Que essas pessoas cheguem, e eu vejo o 2026 do Ela na Vela, ele virando mais plataforma do que escola. Então, não sou mais... É óbvio que eu quero continuar no barco ensinando pessoas, porque isso é uma das coisas que eu mais amo fazer na vida, ver o olho brilhando e a pessoa conseguindo fazer e percebendo, mas eu acho que justamente
ampliar essas pessoas que já estão fazendo. A gente tem a Carol Melchior em Paraty, que dá aula de arraiz no barco dela, conseguiu homologar o barco. A gente tem a Mariana Borges, que está montando um sistema de clube de vela para que as mulheres possam velejar com frequência, mesmo sem ter barco. A gente tem a Laís Guimarães, lá no Grajaú, que faz aula de vela na represa Billings, para a galera da comunidade estar perto da água e perceber, ver a comunidade de outros ângulos. Então, tem muita coisa boa acontecendo. E eu não quero competir com isso. Eu quero competir na regata. Eu vou entrar na raia, 5 minutos para a largada, estou competindo. Fora disso, eu quero colaborar. Eu quero trazer todo mundo junto para que a gente consiga realmente ampliar esse espaço, ampliar esse acesso. Porque o mar é gigante, né? A costa é gigante. Esse acesso que está difícil, eu espero que o Ela na Vela vire uma porta que quem quiser entrar e colaborar, inclusive fica convite para iniciativas, projetos, pessoas, embarcarem com a gente nessa para realmente cumprir esse projeto, esse propósito tão simples, a frase é simples, mas o objetivo é grande, que é ampliar o acesso à vela, ao esporte. Então, o 2026 que eu vejo para o projeto é esse, de mais colaboração, de mais amplificação e mais gente junto, né? Cada vez mais gente. Que a gente termine o ano com essa energia de começo de ano, né? Porque o final do ano passado... Com certeza. Né? Isso que a Marina falou é maravilhoso, porque assim, um barco de 19 toneladas, de 48 pés, quase 50 pés, que tem uma área vélica gigante, dá para você levar ele sozinho? Dá, mas é mais fácil se você tiver outras pessoas te ajudando. Então, acho que essa é a grande analogia que a gente deixa aqui, que eu deixo aqui, que é isso, né? Se junte com outras pessoas que sabem fazer ações complementares ou que vocês fazem coisas iguais. Eu acho que isso fortalece muito e a gente ganha corpo para poder conseguir chegar no mesmo lugar. Que delícia. A luz até apagou aqui nesse finalzinho de episódio. Eu queria, Tanauê, agradecer você por estar aqui com a gente. Alê, obrigado pelo carinho, pela presença em Marina. Foi um privilégio olhar, e isso a gente não tem na Ilha Bela, a gente tem pouco espaço no dia a dia de falar de empreendedorismo, de negócios, a gente fala mais das outras coisas, porque senão aparece um tucano, uma criança. Eu tenho uma questão com a Ilha Bela que tem pouco espaço de mesa para a gente falar de negócio, a gente está quebrando um pouco esse tabu. E tem um lugar que acho que é importante para você que está assistindo, qualquer conexão que vocês tiverem, eles não responderem, fala com a gente, Oxigênio Ilha Bela, porque eles fazem parte. O Oxigênio, ele é um grande pulmão. É um coletivo da Ilha Bela de gente que está a fim de fazer acontecer. E essa desconstrução, inclusive, do que o Atanaue falou, internet é ferramenta, a gente aqui é do mão na massa, né? Tem uma desconstrução dos saberes, que a tecnologia mais fundamental da humanidade, para mim, é o abraço e a respiração. Então a gente não precisa também se confundir o que é. Isso aqui ele potencializa o que a gente está trazendo. O Alê sabe bem do que ele está fazendo. Isso ajuda muito no trabalho. Ajuda? A internet, né? Hoje a gente resolve tudo rapidinho. A gente resolve parcialmente, mas na hora você acabou de falar que você resolve apertando parafuso. O mais dia do que o chat GPT apertar um parafuso, eu me convenço de que ele realmente... Ele já me ensinou uns negócios. Assim. Já ensinou. Olha, eu tirei umas dúvidas. A gente não e tava certo. Mas tem coisa errada também. Não podemos negligenciar a tecnologia, né? Ela está aí para ajudar e se a gente souber usá-la da maneira correta, com certeza ela potencializa muito o nosso trabalho. E se ela não está funcionando, vai lá e sugere. É isso aí. Melhora o processo evolutivo. Parabéns, é isso aí. Aziz. Valeu demais, gente. Obrigado pelo papo. Adorei. Eu que agradeço. Valeu, obrigado, Tanauê, Marina. Valeu, gente. Valeu, obrigado.